Dentre os motivos mais frequentes que levam a galera a consumir o material do Vida Pura, seja aqui na plataforma aqui do YouTube, com os vídeos da Telmídia, ou seja até entrando no programa de renovação da mente do Vida Pura, seja puxando assunto lá no direct do Instagram, quero estar liberto, quero ser um novo cara para minha família, quero restaurar meu casamento que acabou por causa da pornografia, quero isso, quero aquilo. Meu irmão, já parou para pensar que talvez você tá querendo muita coisa? E a única coisa que você tem que querer é o que Jesus quer de você? Tá, Davi, mas eu não... Então, moiou, porque eu não sei o que Jesus quer de mim. Esse é o programa. Se você ficar aqui até depois da vinheta, ver até o final, você vai descobrir. E aí sim, vai funcionar no seu processo. Mas, se você ainda quer só o que você quer, então não vai rolar. Mas eu tenho certeza que você quer o que Deus quer pra você. Então, bora pra vinheta. Sexta-feira, 20 horas, mais um programa do Vida Pura aqui na Telmídia, nos estúdios da Comev em São Paulo. E é um prazer estar com você aí que está assistindo esse vídeo. Talvez é o primeiro vídeo daqui da playlist dessa série de programas do Vida Pura na Telmídia que você está assistindo. Se for o primeiro, seja bem-vindo. Pode chegar, aqui é o espaço para a gente saber, aprender, usufruir de coisas que Deus tem nos dado a possibilidade de conhecer para viver uma vida em santidade, não só na área sexual, mas também nela, claro. Glória a Deus por isso. Mas se você é alguém do time aí, da galera que maratona aqui, vamos seguir maratonando, comentando, curtindo, compartilhando, para que isso chegue em mais pessoas. Não porque a gente está atrás de número, mas porque a gente quer, de fato, que a palavra chegue a mais lugares e alcance várias vidas de homens e mulheres e famílias que estão sendo destruídas pelo pecado sexual. Um jeito de fazer isso, aqui no YouTube, por exemplo, é se inscrevendo no canal aqui da Telmídia, curtindo aí tudo que a gente posta, né? Ativando o sininho aí para receber conteúdo. Outro jeito de fazer isso também é também tendo um material de qualidade aí na sua casa, para sua família. E aí, meus irmãos da Telmídia são especialistas nisso. Eles têm um streaming próprio, tem um streaming próprio da Telmídia que tá aí no QR Code que você pode fotografar agora. Glória a Deus por isso. E se você, olha só como a gente não é aqui vaidoso, egoísta e acha sabedor de tudo. Se você é um produtor de conteúdo, se você quer também passar uma mensagem para restauração de vidas, você pode também usar a estrutura aqui dos estúdios da Comev. O site vai estar aqui agora para você só entrar, ver lá como é que funciona, receber os direcionamentos, e você pode ter essa estrutura tanto vindo aqui no estúdio da Comev, como a gente está aqui, quanto também levando essa estrutura para a sua igreja para fazer aí eventos, cursos, gravar aquela aula de um jeito da hora. A gente tem boas armas na mão, é só usarmos para a finalidade correta. E é sobre isso que a gente vai também falar sobre aqui, né, João? Sobre qual é a finalidade correta desse processo, né? Porque tem muita gente, cara, que chegando lá no direct do Vida Pura já lá, eu tô desesperado, quero estar liberto, né? A frase clássica, por exemplo, eu um dia também disse isso. Eu um dia bati na porta do Vida Pura pedindo ajuda porque eu também queria estar liberto. É o famoso quem nunca, né? Quem nunca. E, cara, sabe o que é? A gente quer muita coisa. E aí a gente falou algo no programa passado muito intrigante, né? Dentro do seu testemunho, dentro do raciocínio de tudo que a gente trouxe na sexta-feira passada, que é a morte de si mesmo. O morto para si mesmo não tem reputação. Morto não tem desejos. Morto não tem vontades. Morto não tem preferências. A gente romantiza muito essa coisa de morrer para si mesmo. Tem louvores que falam disso, mas a gente não entende o que realmente isso quer dizer. Né? A gente não entende realmente o que isso quer dizer. E isso quer dizer, literalmente, morrer para si mesmo. Então, o morto não tem sonho.
Esse negócio de massagem de ego que Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai te garantir, Deus vai... Cara, Deus vai fazer uma coisa assim, ele vai destruir seus sonhos. Porque os dele são muito melhores para nós. Né? Isaías 55 diz que os pensamentos dele para nós são muito mais altos. Né? O que ele tem, os planos dele são muito mais altos. Tudo é muito melhor. Eu tenho certeza que você nunca planejou na sua vida que você viria num programa no YouTube falar de coisa podre que você fez no Não, com certeza não. Pra ter certeza, nunca foi planejado isso, mas, pois é, não são os nossos planos, né? São os planos de Deus, eles são muito maiores do que os nossos. Ninguém acorda num belo domingo, assim, com aqueles passarinhos de desenho animado pousando no seu ombro e você falando, olha... Como eu quero falar que eu vi pornografia e me masturbei. Como eu quero falar que traí. Como eu quero falar que abusei. Como eu quero falar... Cara, ninguém por si mesmo tem essa vontade. Mas aquele que morreu para si, ele passa a entender a importância dessas coisas. Por quê? Porque ele entendeu outra importância antes, que é a vontade de Deus para ele. O texto clássico do Vida Pura traz isso, né? Porque o texto clássico do Vida Pura é Romanos 12:2, né? Que diz que pra gente não se amoldar ao padrão desse mundo, que é o padrão desse mundo, padrão egoísta, ególatra, o eu, né? Você até usou essa expressão, né? Um certo momento da minha vida, eu lembro que você falou, eu tive que admitir que o Deus da minha vida era eu mesmo. Sim. Então, não se amoldem ao padrão desse mundo, que é ter a si mesmo como Deus, né? Mas... transformem-se pela renovação da sua mente para que você seja capaz de experimentar, comprovar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E enquanto a gente não querer o que Deus quer, não tem negócio. Deus não negocia. E aí é que tá. Ah, mas então quer dizer que Deus não quer que eu seja liberto? Ele não só quer, como ele te libertou da escravidão do pecado. Esse estou liberto aí que a galera, eu, por exemplo, disse, é um estou liberto falso, porque nós andamos em liberdade. Porque nós não fomos libertos da presença do pecado, nós fomos libertos da escravidão do pecado. Deus não só quis como fez. Sim, a parte dele ele fez. Só que aí ele nos chama para essa liberdade. E essa liberdade não é simplesmente parar com a pornografia. E aí que tá o problema, né? Muitos que... mas não é essa que eu quero. Manda mensagem lá no direct, lá, eu quero, né, parar com a pornografia e tudo mais. E Deus tá chamando para algo muito maior, para uma liberdade muito maior. Nossa, que da hora, Davi. Algo muito maior. Então eu quero. Deve ser muito louco. O que é esse algo muito maior? Vamos lá. O que é algo muito maior que Jesus quer para você, para mim, para nós? Mateus 16, 24 e 20, vou ler até o 26, diz, então Jesus disse aos seus discípulos, guarda essa palavra, mas por que guarda essa palavra? Daqui a pouco você vai entender. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa encontrará, pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma. Eu falei do paralítico na sexta-feira passada, você lembra? Sim. Né? O paralítico, óbvio, ele queria andar. Mas Jesus deu algo muito melhor para ele, que era não só andar, como caminhar com o próprio Jesus. O que adianta ter perna que sabe andar, mas que não caminha com Jesus? E é isso que Jesus queria para ele. Olha, você quer andar, eu quero que você ande comigo. Parece ser a mesma coisa, mas não é. E por isso Jesus disse, perdoa os seus pecados, antes de dizer, levanta e anda. A gente acha que esse processo é sobre nunca mais ver pornografia. Esse processo é sobre não cair. Não, esse processo é sobre andar. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Só que olha o que Jesus está falando. Ele está falando, olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, você precisa morrer para você mesmo. E aí, para que você agora viva para Cristo. Que Gálatas 2:20 se cumpra na sua vida. Olha, eu fui crucificado com Cristo, já não vivo eu, Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E aí, João, beleza. Morri para mim mesmo, morri para minhas vontades, para os meus sucessos que eu queria, para os meus sonhos. Quero viver a vida que Cristo tem para mim. Vamos lá. E a vida que Cristo tem para mim é vencer meus vícios? Não.
A vida que Cristo tem para nós é para cumprir um propósito. Qual o propósito, João? Vamos lá? Mateus 28. Eu vou ler a partir do 16 para contextualizar. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aí esse texto é interessante. A gente usa muito esse texto, né, para usar aquela palavra, aquela expressão, né, que agora é muito conhecida na igreja, a grande comissão. Grande comissão. E aí esse texto é muito usado. Com certeza você conhece aí, se você congrega, né, numa igreja, com certeza teve algum culto de missões, algum evento nesse sentido, alguma conferência que trouxe esse texto, né, para despertar da igreja para isso. Só que assim, para quê? Para no fim das contas, não contra isso, né, mas para no fim das contas fazer uma atividade de proclamação do evangelho nas ruas, né, simplesmente o evangelismo, né, o famoso evangelismo, o drive-thru, o fast food. O fast food, então, mas assim, de fato, a gente tem que se perguntar se de certa forma esse é o evangelismo totalmente eficaz, né, o evangelismo que nos custa tudo, né, que é realmente revela o amor sacrificial de Jesus, né? E aí ele fala, portanto, ide, ensinai a todas as nações. Ele não está falando para você sair aqui de São Paulo ou de qualquer outro lugar aí do Brasil ou de onde você estiver assistindo e vá para o mundo inteiro e passe um dia em cada nação, em cada cidade. Até porque isso é impossível. Até porque não tem como você ser onipresente. Mas no seu contexto, onde você está, você se dispor para fazer discípulos, né? Mas, primeiro, para fazer discípulos, precisa ser discípulo, né, Davi? Porque talvez, pode ser que tenha alguém que ainda está se perguntando, peraí, não entendi, o que isso que está falando agora tem a ver com o que falou no começo? Sim. A questão é que é o seguinte, você vem no Vida Pura, bate na porta do Vida Pura pedindo ajuda porque você quer ser liberto. E Deus não quer isso para você, Deus quer que você morra para você. Porque Deus não quer simplesmente que vencer vícios na sua vida. Porque isso ainda seria pensar em você, no seu conforto. Porque o vício se tornou um peso, você não quer mais o peso. Deus quer te dar uma vida, só que para te dar uma vida você precisa morrer. Esse é o paradoxo do evangelho. Morrer para você, para que você viva essa vida que ele quer para você. E nessa vida que ele quer para você tem um propósito. Então ele não quer simplesmente que você vença um vício. Ele quer que a pessoa da sua rua que não conhece ele, conheça através de você. E talvez o seu vício é uma das coisas que está atrapalhando daquela alma conhecer Jesus. Então, tipo assim, muitas pessoas batem na porta do Vida Pura não porque estão interessadas em que o Brasil se torne uma nação santificada. Ele quer resolver a vida dele. Sim. Tem muitos até que falam assim, olha, e tem como? Acha que a gente é entregador expresso, sabe? Tem como eu ser liberto logo antes de eu casar? Dá prazo até, eu preciso estar liberto antes de eu casar. Ô, meu irmão. Nós somos prova viva de que não é o casamento que transforma. Para a glória de Deus, graças a Deus, nós vivemos o nosso processo antes de casar. Mas o casamento não fez com que as nossas lutas parassem. Teremos tentação até o final da vida. Nós não estamos... Liberdade não é nunca mais ser tentado, porque isso é a pretensão orgulhosa e arrogante de querer ser melhor até que Jesus, porque Jesus foi tentado. Andar em liberdade é aprender a lutar, mas não para ser um fim em si mesmo. É você viver o seu processo entendendo que sabe qual que é a verdadeira liberdade, João? É viver além de você. Isso. E por isso que você morre para si, para que você possa reproduzir na vida de outros o caráter de Cristo. Do mesmo Cristo que você um dia teve um encontro, conheceu e passou a ter relacionamento.
Então, se você não estiver disposto a viver o seu processo para que outros também vivam, esquece, você não vai arrumar nada com Deus. E é disso que a gente tá falando, entendeu, galera? É disso que a gente tá falando. E é por isso que eu pedi para você guardar a palavra discípulos. Porque Jesus não estava falando aquilo ali para qualquer um. Jesus estava falando para quem estava ali disposto a caminhar com ele. O que eu disse? Jesus não queria simplesmente curar o paralítico. Jesus não queria simplesmente fazer com que o paralítico andasse. Ele queria que o paralítico andasse com ele. Jesus não vai simplesmente ir e fazer com que você pare de ver pornografia. Jesus vai tirar essa paralisia da sua vida, que é a pornografia, para que você ande com ele, para que outros também andem. É disso que a gente está falando aqui nesse programa. E aí vem uma palavra que acabou meio que com o passar do tempo, meio que para algumas igrejas se tornou clichê, chavão, até muitas vezes prostituído. Para outras nem falam isso, porque isso pode acabar com a agenda, isso não cabe na agenda da igreja, que é o discípulos. O João trouxe uma versão na NVI aqui, João, do texto que você leu, diz literalmente, vão e façam discípulos. Só que não tem como eu fazer discípulo se eu não for discípulo. E não tem como eu ser discípulo se eu não morrer para mim mesmo. Porque como Jesus disse, né, se o grão não cair no chão e não morrer, ele não vai dar fruto. Ele vai continuar ele ali sozinho, tipo uma semente que está em cima da mesa. Se você não plantar, não vai nascer nada. Ela vai continuar ali. Quantos de nós queremos ser simplesmente sementes mais bonitas? A pornografia me deixou um caroço feio. Eu quero ser uma semente bonita. Não, Jesus quer que você seja uma semente morta. Quero mostrar para as pessoas, né, que eu tô transformado, né, que algo mudou em mim e tudo mais. Cara, faz parte, é uma consequência, né, de uma vida com Cristo, ter uma transformação. Até porque é um fruto. Sim. Mas a gente não pode querer ter o fim em nós mesmos, né? Porque, na verdade, eu quero mostrar para as pessoas para que elas saibam, então, que eu tô melhor. Sim, entendeu? O fim em si mesmo. É a famosa síndrome do traficante convertido. Aquele cara que, eu matei, fui bandidão, eu estuprei, eu abusei e tal. E canta até um rap junto e tudo mais. Eu fiz isso, fiz aquilo e Jesus me salvou. Tipo, o que ele fez, 40 minutos, o que Jesus fez, isso aqui. E assim, não é o nosso testemunho que salva as pessoas. O João não contou o testemunho dele aqui sexta-feira passada para salvar alguém. Não é o nosso testemunho que salva. Disso. Não é o nosso testemunho. É o evangelho. A questão é que o nosso testemunho é uma carta viva do que o evangelho é capaz de fazer. Porque, vamos lá, João, vamos ser sinceros, história de superação, cara, a gente vai ver em qualquer religião, em qualquer meio, entendeu? Vai ter até o ateu, ele pode superar um vício até em pornografia. E eu falo isso com muita tranquilidade, muita coragem e sem medo nenhum de fazer uma propaganda contrária ao Vida Pura. De, então eu não preciso, eu só Davi, quero... Calma aí, isso aqui não pode estar no ar, Davi. Eu só quero a cura da pornografia. Tem como eu arrumar fora disso daí? Se você der seus pulos, vai que você encontra. Mas o que a gente tá passando aqui é uma vida que vai muito além. Por isso que a gente não dá resposta técnica. Porque nem precisaria, então, de mais de 100 programas no Telmídia, por exemplo. A gente não tá aqui para dar resposta técnica, resposta óbvia. 12 passos para que não sei o quê. Entendeu? Aqui a gente tá aqui numa caminhada. Quem tá aqui maratonando precisou caminhar com a gente sexta após sexta. E eu tenho certeza que sexta-feira que vem vai ter coisa nova. Na outra sexta-feira, coisa nova. Porque é uma fonte inesgotável desse Jesus que estamos conhecendo. Porque nós não estamos aqui por causa da pornografia, nós estamos por causa de Jesus. Eu e você, João, nós não somos dois caras com um vício que foi superado em comum. Nossa. Nós não estamos aqui com um pecado em comum. Nós estamos aqui por causa de um Deus em comum. Nossa. Entendeu? E aí é esse que tá. É uma vida que cumpre propósitos. Nós fomos chamados... Eu também queria ser liberto no começo, que não sei o quê, ficava me preocupando com a minha reputação. Ainda bem que Jesus matou minha reputação. Eu já fui em restaurante e o cara, você é o Davi do Vida Pura? É um desconhecido, cara. Se ele sabe que eu sou o Davi do Vida Pura, é que ele sabe os podres que eu fiz no passado, entendeu? Certeza. Mas olha só, nada me condena mais. Isso que é legal. Nada me condena mais. Agora, aquela âncora que prendia o meu navio, impedia o meu navio de navegar, foi tirado. Agora o meu navio está navegando. E aí esse navio vai navegando para a glória de Deus e, através das cicatrizes, das feridas curadas, dos testemunhos e tudo mais, mostra o que o evangelho, que sim, que salva, não meu testemunho, o evangelho, foi capaz de fazer na minha vida.
Mas não simplesmente para fazer filhos que são largados pelos pais, aí eu vou só pregando e ó, agora o pastor caminha contigo. Não, mas para chamar novas Terceirizar a pessoas. responsabilidade, né? Chamar novas pessoas para caminhar junto também. Você é uma delas, para a glória de Deus. Nós temos caminhado junto há um tempo. Eu fui discipulado pelo Felipe. Aí eu pude discipular, tenho discipulado você. Você vai discipular outros. E por aí vai, tá vendo? É uma caminhada. É isso. Só que não, a gente quer coisa rápida. Pois é. A geração do imediatismo, né? Na verdade, a gente quer... por exemplo, eu toco instrumento, né? E às vezes algumas pessoas procuram, você dá aula e tudo mais. Mas na verdade as pessoas querem, será que eu posso excelente professor, inclusive. Obrigado. Será que eu posso aprender a tocar em 2 meses? As pessoas querem... E cara, não é bem assim que funciona. A gente precisa ter paciência, né? Mano, nem me masturbar eu aprendi. Cara, bom, mas já que a gente tá falando sobre essa questão do imediatismo, vamos trazer uma resposta. Tem um texto, né, para poder compartilhar. Vai que vai. Justamente nessa linha de raciocínio. João 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eu tô liberto aí. Essa é a verdadeira. O verdadeiro tô liberto é isso, conhecer Jesus. Você vai ser liberto de você, você vai ser liberto das suas prisões egoístas e imediatistas. Você não vai ser liberto de luta. Luta você vai ter, mas agora você conhece a verdade. E você permanece. Quem permanecer, quem obedecer vai ser meu discípulo. Você permanece. Tá vendo? Permanência quer dizer o quê? Leva tempo, é perseverar. Entendeu? O programa 100 aqui, procura lá na playlist do Vida Pura depois que terminar esse aqui, tá? Não precisa ir agora. Terminou esse daqui, procura lá na playlist Santidade e Perseverança. Você vai ver o que a gente tá falando. Muito bom, inclusive. Muito bom. Isso aí, João. Então, já entenderam, né? Não tem essa de coisa rápida. Porque Deus que tem poder para fazer todas as coisas, Deus que tem poder para fazer todas as coisas com pensamento, ele fez um mundo em 6 dias. Cada coisa no seu tempo. Eclesiastes 3 vai dizer que há um tempo para cada coisa. Quem quer pular etapa é que não pensa na verdade em Deus, está pensando em si. Quem quer pular etapa, na verdade, nem viver o processo vive. Agora, se você quer ver frutos na sua vida, você sabe que não adianta colocar uma semente e achar que ela já vai nascer naquela hora. Você vai precisar regar. Você vai precisar fazer o que cabe a você fazer. E aí, o que cabe a Deus, Deus já fez. Veio, se fez homem, morreu pelo meu e pelo seu pecado, para que nós também seguíssemos o exemplo dele e morrêssemos para nós mesmos. Para que através dessa morte de si mesmo, ele, através de nós, pudesse reproduzir o caráter dele na vida de outras pessoas. Meu irmão, é muito lindo isso. Se você acha que simplesmente uma vida sem pornografia é mais lindo do que isso, então é que você está vivo ainda para si, não morreu para você e precisa se converter e encontrar esse Cristo. Você está muito vivo ainda, você tem que morrer. Para que, de fato, você saiba o que é viver de verdade. Amém? Bom, na próxima sexta a gente vai estar aqui mais uma vez, para mais um programa do Vida Pura. Se você não fotografou o QR Code do Telmídia, você, desculpa o termo, mas com todo amor, você é um vacilão. Para de ser vacilão, fotografa o QR Code do Telmídia, tem esse stream na sua casa. Você que tem aí aplicativo que você fica escutando aí, vários podcasts de tudo quanto é tipo, às vezes até uns podcasts que não te acrescentem nada. O Vida Pura não tem só esses programas aqui no YouTube, tem também nas plataformas de áudio. Tá aqui, ó, as plataformas que tem o Vida Pura para que você também maratone. Se ainda não nos segue nas redes sociais, @Ministério Vida Pura lá no Instagram, @davidonascimento.mvp, joãovs.mendonca. Isso aí. Pode seguir também lá o pastor Felipe Bentley, @PR Felipe Bentley. E
vamos caminhar com a gente para que nós, todos os dias, morramos mais para nós, para que Cristo viva em nós, a vontade dele seja feita, outras pessoas conheçam esse Cristo e a gente viva por uma vida que vai muito além do que simplesmente parar com o vício. É viver por propósito. Amém? Sexta-feira nós vamos continuar nessa vida cheia de propósitos aqui, abundante, porque nós somos vida pura e não desistimos da santidade. Forte abraço, Deus abençoe.